Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim trazer um assunto aqui é, voltado para o mundo evangélico, né? Mas é importante você saber também, né? Mesmo que não é sua praia, você não é evangélico, não acredita nessas coisas, mas é bom você saber. Conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então vamos lá comigo caminhar por esta jornada aqui, porque eu vou falar muita coisa aqui hoje, eu vou falar coisas que eu tenho visto e que não se enquadra dentro da Bíblia, para servir de alerta para você que está praticando, para você que está frequentando uma igreja e para você que não gosta, mas fica de alerta, né? Porque conhecimento não ganha demais. Vamos lá então, gente. Em primeira Tito. Tito tá lá no Novo Testamento, depois de Timóteo, tá? Aqui na minha Bíblia tá na página 952, tá bom? Em Tito, capítulo 1, versículo 6 a versículo 9, retrata ali a descrição de um pastor, a descrição de um presbítero, né? De alguém que assume uma liderança na igreja, de alguém que assume uma posição na igreja, porque isso não é responsabilidade só do pastor, é responsabilidade do grupo todo que compõe ali o altar da igreja. Não tem aquele monte de homem engravatado sentado lá atrás do pastor? Pois é, essas descrições aqui se aplicam a todos eles, tá? Então é extremamente importante para você aí que sonha em ser obreiro, presbítero, evangelista, assumir uma igreja, né? É extremamente importante você ler isso aqui, para ver se você está preparado psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, para se enquadrar dentro do que está descrito no livro de Tito. Muitos, sabe, quer estar lá para ter uma posição, para ter sabe? Eu sou o cara agora, eu tô de gravata e tal, realizei meu sonho, mas nunca leram essa parte. Não tem a menor ideia do que aquela gravata representa, o peso que aquela gravata carrega. Na verdade, aquela gravata, aquele paletó são apenas tecido. São meros tecidos que você joga no lixo, que você bota fogo, que você joga uma boa e o trem regaça tudo. São meros tecidos. O que dá o peso àquela gravata, àquela cadeira, aquele paletó ou blazer, é o que está descrito em Tito. Não é a roupa, o cargo que te define. É o seu caráter que define a sua posição. E eu tô vendo assim muitas pessoas invertindo isso, achando que porque eu tenho uma gravata com paletó, você tem que me respeitar e respeitar a minha posição. Mas a sua posição não deve ser respeitada pelo tecido. A sua posição deve ser respeitada pelo seu caráter. Assim que você assumir a descrição de Tito, o que está escrito aqui, que daqui a pouco eu vou ler, aí sim você não precisa exigir respeito, não precisa exigir posição, porque isso aqui qualquer um pode exercer. A Bíblia é para todos. Aqui está especificado as qualidades de um pastor, é o título. Mas qualquer um que adentre uma igreja é de sua responsabilidade cuidar dela, cuidar do povo dela. Então, o que define o seu título, a sua colocação lá dentro, não é a gravata, é o seu caráter. Não vem falar, sabe quem eu sou? Eu sou o fulano de tal, eu sou o copastor, eu sou o vice-presidente de uma igreja, eu sou o presidente de um campo. O que define você, a sua posição, é o seu caráter, não é a cadeira que você assume. Consegue entender isso?
Bom, então vamos ler então, para não ficar só nas minhas palavras. Lá, ó, repetindo, Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, no primeiro versículo já a primeira coisa que se aplica, a primeira regra que se aplica é o comportamento da família. O cara não pode trair a esposa, não pode ser infiel à família e não pode ter uma família bagunçada. Filhos que usam drogas, filhos que tá no mundo da prostituição, do crime, filhos cheios de tatuagem, se a igreja for do tipo de igreja que proíbe tatuagem, porque tem igreja que não proíbe, entendeu? Então, a primeira regra se aplica dentro da própria casa da pessoa. É nisso que você tem que começar a avaliar o ministério de uma pessoa, se ela tem capacidade para exercer um cargo na igreja ou não. Agora tá lá o cara gravatado em cima do púlpito, pregando, orando para Deus abençoar a família do outro, sendo que a dele tá de perna pro ar, né? A família toda aparecendo, a família, os filhos desviados, ninguém ora na casa, ninguém jejuma na casa, ninguém lê Bíblia na casa, porque tem pessoas que pensam que se você tem o cabelo comprido e uma saia comprida, você não precisa jejuar, você não precisa orar, você não precisa ler Bíblia. Se você tá com a gravata e o paletó e já tá em cima do púlpito, isso também não precisa, porque você já é santo. Já vi muita gente assim. Rola muito isso aqui na minha cidade, na minha igreja. Certo? Então eu tô falando de coisas que eu estou vendo. Eu não estou falando de coisas inventadas. Então a primeira regra, o versículo 6, se aplica dentro de casa. A primeira coisa é dentro de casa. Ali começa o seu ministério, ali começa o seu exemplo, ali começa a mostrar quem você é. Não começa pela gravata, não começa pelo terno, não começa pelo ser um bom pregador, um bom cantor. Começa pelo exemplo da sua casa, da sua família, de dentro de casa. Vamos para o versículo 7? Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem Deixa eu pegar aqui direito. Iracundo, nem dado ao vinho, ou seja, o cara não pode encharcar a cara na bebida, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha o comportamento do cara aqui de novo. Aqui já se aplica só a ele. Começou pela família e veio para a vida pessoal dele. Ele não pode ser um espancador, que tem muitos que tá dentro da igreja e bate na família, espanca a família, bate na esposa. Ele não pode ser um cara que bebe. Nós termina o culto, vai para casa do pastor e vai beber a cervejinha, vai beber um vinho e a gente fica ali. A gente não fica bêbado não, mas a gente bebe um tanto bom. Aqui tá dizendo que ele não pode fazer isso não. Né? Não é eu que tô dizendo, é a Bíblia, versículo 7. Certo? Não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso. Eu sou eu, jacaré é um bicho. Não passa por cima de mim porque eu sou o cara da igreja. Sabe? É uma coisa que a gente vê muito. É uma coisa que a gente vê muito.
Bom, além de não poder ser orgulhoso, né? Querer passar por cima de todo mundo e respeita que eu sou o cara engravatado, só não esqueça de um detalhe: palhaço também usa gravata. E a partir do momento que você não se enquadra na Bíblia, você só está fazendo papel de palhaço, né? Porque tem muita gente na igreja que não tem o hábito de ler Bíblia, mas tem muita gente que lê Bíblia. Tem muita gente que é extremamente ligado à Bíblia. Então, quando ele vê você lá em cima, vê o seu comportamento, ele já fala logo de cara: lá vai um palhaço engravatado. Não é lá vai um obreiro, um presbítero, um evangelista. Lá vai um palhaço engravatado. Então, toma muito cuidado com, com a imagem que você está passando. Tá? Outra coisa aqui, ó. Nem cobiçoso de torpe ganância. Tem gente que é muito cobiçoso, ele passa por cima de qualquer um, do que for, para conseguir chegar a pegar uma gravata. Ele passa por cima dos seus ideais, ele passa por cima dos seus valores, só para demonstrar uma posição superior, para estar superior, sendo que todo mundo à sua volta está te vendo apenas como o palhaço engravatado. Porque palhaço também usa gravata, né, gente? Entendeu como que você pode estar sendo visto para quem lê Bíblia? Então toma muito cuidado, tá? Não seja aquela pessoa arrogante. Um dia o pastor da minha igreja falou: gente, tem gente que não tem um couro onde cair duro e leva uma vida de milionário, mas é só de aparência, porque a pessoa não tem nada, a pessoa passa por cima de tudo para levar aquela vida de aparência. E eu fiquei pensando: caramba, será para quem que ele tá jogando isso? Não é não? Olha só o 8, vamos pro versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Olha as qualidades que o cara tem que ter aqui. Ó, ele tem que ser hospitaleiro, uma pessoa que sabe receber todo mundo, uma pessoa que sabe agradar todo mundo. Se tem uma festa na igreja, a prioridade é dos convidados. Se tem uma reunião de obreiros, a prioridade é dos outros que chega. Não é se fazendo menor que os outros, não. É se fazendo de educado, hospitaleiro, aquela pessoa que sabe receber, que tem prazer em receber. Né? Porque a gente vê pessoas dizendo: ah, teve uma festa na minha igreja e o pastor botou todo mundo da igreja para fora e colocou só os convidados lá dentro. Isso é ser hospitaleiro. Tá na Bíblia, é uma ordenança bíblica. Tá aqui no capítulo, no versículo 8. Né? Outra coisa aqui, ó. Amigo do bem. Então, se é bom, é meu amigo. Se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa, sabe, que faz o bem para os outros, sim, serve para ser amigo, serve para estar junto, independente da placa de religião. Mas se a pessoa é uma pessoa honesta, serve para ser amigo. Temos que escolher as nossas amizades. Presbítero, obreiro, os engravatados em geral, não pode ser amigo de qualquer um. E a gente vê muita mistura, a gente vê muita bagunça. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa, ó, ser justo. Como é que eu posso ser justa se eu não sei nem ser hospitaleira, se eu acho ruim até dar meu banco para uma visita sentar? Né? Eu não cuido de ninguém, eu não olho para ninguém, eu passo por cima de todo mundo, eu compro e não pago, e aí eu vou fazendo aquela moinha lascada, vivo com o meu nome sujo, eu vivo com o nome da minha família sendo degredida o tempo todo. Eu sou uma pessoa que só quero para mim, que dane-se todo mundo, e aí como é que fica? Né? Então, ó, vamos botar um pé no freio aí, vamos começar a rever os nossos valores.
aqui diz também que a gente tem que ser santo e temperante. A gente vê tanto obreiro brabo, menino. É tanto cara nervoso, é tanto cara bravo, né? E ainda diz que é santo. Mas a temperança, eu não sei onde é que foi não, né? Tá nas vasilhas de tempero da esposa. Né? Um dia o pastor estava falando e contou um detalhe lá na igreja que eu achei muito engraçado. Ele falou, irmão, eu estava conversando com o irmão e eu achei que eu estava conversando com um crente, né? Mas aí o cara começou a xingar, o cara começou a ficar bravo. Eu falei, uai, eu achei que eu estava conversando com um crente. Então deixou eu me afastar. Por que o pastor se afastou? Porque aqui diz que tem que sermos amigos do bem. E aí a pessoa é braba demais. A pessoa é destemperada demais, a pessoa é bruta demais, a pessoa é grossa demais, a pessoa é valente demais. A minha mão direita é crente, mas a esquerda é uma tretou, relou, te meto bala. E aí quer estar engravatado, quer ser honrado, respeitado, porque usa uma gravata, um pedaço de tecido. Tá entendendo como é que está hoje? Dentro de muitas igrejas, isso aqui não é só na minha igreja, na minha cidade, não, isso aqui é em tudo quanto é igreja, você acha gente desse jeito. Que não se enquadra dentro da Bíblia, mas quer a gravata. Quer estar lá em cima, por tudo. E se o pastor inventar de mostrar isso aqui, de corrigir, menino, processo pastor. Fica bravo. A giripoca pia. Porque tem que aceitar ele do jeito que ele é. Porque ele é o engravatado. Ou seja, o palhaço de gravata. Certo? Vamos lá para o 9. Retendo firme a fiel palavra. Quando a pessoa tem esses comportamentos desenquadrados da Bíblia, ele já não está sendo fiel à palavra de Deus. Que é conforme a doutrina. Isso é doutrina, não tem nada a ver com usos e costumes. Isso é doutrina. Para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Para que seja poderoso, aí sim a sua gravata tem valor. Aí a sua cadeira que você ocupa lá em cima vai ter valor. A hora que você se enquadrar dentro desses versículos, a hora que você tomar posse da doutrina, você é respeitado. Você é visto de forma diferente como o presbítero, como o evangelista, o pastor, o bispo, né? Mas só depois que você se enquadrar aqui. Entendeu? Então, se você tem em mente se tornar um obreiro, crescer na igreja, a primeira coisa que você tem que trabalhar é esses versículos aqui no livro de Tito. Começa a praticar isso no seu dia a dia. Sem gravata, sem nada. Começa a praticar. Praticar, até virar costume. Você fazer isso por natureza. Aí sim, você vai lá e tenta pedir a sua gravata. Caso contrário, não defama a igreja, não degride a imagem da igreja, porque a Bíblia fala que é muito melhor que você amarrar uma pedra no pescoço e se mata do que você escandalizar a igreja. Né? Porque existe muitas pessoas escandalizando a igreja. É gente brigando na rua, é obreiro brigando na rua, é obreiro que chega e briga com a família toda, sabe? É aquela cachorrada, é aquela mistura assim que só Jesus dá causa. Só vou na igreja por causa da minha gravata. Se não for para mim usar a gravata e sentar lá em cima, eu nem naquela igreja eu vou. Tem gente dentro da igreja que lê Bíblia e que sabe que você não passa de um palhaço engravatado. E não vai te respeitar, não vai te honrar, porque você não é digno de honra. Então, presta atenção no que você está fazendo com a sua imagem e da sua igreja.
Então é isso, sabe? Cuida. Para pensar como as pessoas estão te vendo. O que as pessoas estão falando de você. Porque o que elas falam é o que elas estão vendo. E aí você fica cobrando. Eu quero ser convidado para pregar fora. Eu quero ser respeitado na minha igreja. Eu quero pregar toda semana na minha igreja. E o pastor não me dá oportunidade, o pastor não deixa eu crescer, o pastor não deixa eu evoluir. Por que será? Né? Porque igreja, gente, igreja é um BBB, tá? Se você aí tem intenção de ser crente, de ser evangélico, independente de denominação, tá? Não tô aqui pregando placa de igreja, não. Eu tô falando no geral. Igreja é um verdadeiro reality show. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Se você acha que o pastor não sabe da sua rotina, não sabe da sua vida, você tá enganado. O pastor sabe de tudo. Principalmente dos engravatados. É neles que o pastor tem olhômetro. Se você acha que você faz as coisas escondido, que o pastor não está sabendo, você está enganado. Igreja tem olhômetro. Eles sempre vão saber de tudo. Eles podem não chegar e te falar, mas eles vão começar a te jogar pro descanteio. Sabe? Vai começar a colocar você de lado. E você nem sabe por quê, mas eles sabem. Eles têm olhômetro. Fique esperto. Dá uma revisada na sua vida, vê a imagem que você está passando, vê a espécie de pessoa que você está sendo, se você de fato merece a gravata. Se você está preparado para receber uma gravata. Entendeu o peso que carrega aquela gravata, aquela cadeira lá em cima do púlpito? Então toma muito cuidado. Olha só, para convencer os contradizentes. Você tem que ser crente o suficiente para convencer as pessoas de que de fato, você merece a gravata. Não é ir lá e comprar. Tem pessoas que chega a época porque todo ano tem aquelas reuniões na igreja que sobe as pessoas de cargo, né? Tem pessoas que se desdobram o ano inteiro. Eles falta pouco dar carro, milionários para os pastores, casa chique para os pastores, só para subir de cargo. Mas eles esquecem que o que faz você subir de cargo é a sua conduta. E eles não querem saber da conduta deles, eles querem saber da posição e por isso eles estão dispostos a pagar o preço que for, menos se enquadrar na doutrina para obter a gravata. Eu vejo muito disso. Eu vejo muito de pessoas que não têm a menor condição de estar engravatado. E tá lá. Porque se o pastor falar alguma coisa, ele processa. Então o pastor larga lá, vai jogando pro descanteio. Fica aí. Você não quer a sua gravata, a sua cadeira? Fica aí. É só um pedaço de pano com um pedaço de madeira aí, pode ficar. Tanto vai você estar sentado aqui em cima quanto lá embaixo, dá na mesma. Pode ficar com seu bundinho aí. Mas ter as honras, o respeito que os outros que se enquadram na doutrina têm, você não tem. Você não recebe. Então, se você está percebendo que o pastor está te jogando de lado, que o pastor não te enxerga, que ninguém te enxerga, toma cuidado. O problema pode estar em você. Pode ser justamente o fato de você ser apenas um palhaço engravatado que o pastor não está te dando moral. Então, reveja seus valores, tá? Reveja aí a sua conduta, dá uma mudada na sua vida. Quem sabe as coisas melhoram para você. Com o tempo, o pastor vai vendo que você melhorou e começa a te chamar de novo, né? E isso tem afastado muitas pessoas da igreja, porque as pessoas que lê Bíblia vê isso. Então, toma muito cuidado. Tá bom? Recado dado? Entendeu? Então, vamos embora ser crente de verdade. Vamos embora colocar a doutrina em dias. Não usos e costumes. A doutrina. Beleza? Beijo, gente. Fica com Deus.